Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 161. Evolução do animal de estimação. No seu quarto no abrigo blindado de aço, Ansem foi surpreendido pelo tigre preto com um terceiro olho na testa bem na sua frente. As garras do tigre pareciam ser feitas de metal preto. Ansem não conseguiu acreditar que o tigre, que ele estava olhando, era Mewtwo. O que mais o surpreendeu foi a mudança nos dados de Mewtwo. Tipo de alma de besta do gato de 3 olhos de linhagem sagrada, animal de estimação, transformado e evoluído. As palavras eram autoexplicativas, mas o choque o deixou sem palavras. Depois de comer um pouco da carne das formigas fantasmas mutantes, Mewtwo começou a se transformar como um animal de estimação mutante. Mas depois que a transformação acabou, ele se tornou num animal de estimação de linhagem sagrada, o que era algo que Ansem nunca tinha ouvido falar antes. Ansem confirmou repetidamente a palavra linhagem sagrada e decidiu voltar para a aliança a fim de procurar Nuskine. Como isso é possível? Eu li muito sobre animais de estimação de alma de besta, mas nunca soube que um animal pode evoluir. Depois de muita procura, ele finalmente encontrou um post relevante no Fórum da Noite Polar. O publicador era alguém com o ID Petliff, um fanático de animais de estimação de alma de besta. Como os animais de estimação de alma de besta eram muito raros e custavam caro, as pessoas não se davam ao trabalho de alimentar um animal de estimação ordinário, visto que seriam inúteis após a transformação. Mas o Petliff tinha alimentado quase 1000 animais de estimação de alma de besta numa década, todos os quais se transformaram. Claro, o que Petliff tinha comprado era principalmente animais de estimação de alma de besta comum, alguns até eram primitivos e poucos mutantes. Entre todos os animais de estimação do Petliff, tinha um cachorrinho que evoluiu depois da transformação e se tornou um animal de estimação de alma de besta primitiva. Petliff postou a foto desse cachorrinho primitivo e especulou que todos os animais de estimação de alma de besta tinham uma certa chance de evoluir. Embora essa publicação fosse antiga, teve muitas respostas. Muitos estavam chamando Petliff de mentiroso, como também tinham outros amantes de animais de estimação, que tinham alimentado vários animais de estimação de linhagem sagrada e não viram um animal de estimação evoluído. Mas algumas pessoas disseram que seus animais de estimação evoluíram também. Parecia uma publicação popular na época, mas foi substituída por outros tópicos mais tarde. Existe realmente algo como evolução do animal de estimação. Portanto, isso só acontece com animais de estimação de alma de besta, enquanto as outras almas de besta não podem evoluir. Ansem ficou animado, não só porque Mewtwo tinha evoluído, mas também porque ele tinha um animal de estimação de alma de besta de linhagem sagrada, a rainha minhoca rochosa dourada. Embora a chance fosse pequena, e se a rainha minhoca rochosa dourada evoluísse também? Que nível alcançaria? Mas Ansem sabia que era apenas um sonho distante. A evolução do Mewtwo foi uma sorte grande, o que provavelmente não se repetirá. Embora não fosse muito provável, Ansem ainda estava alimentando a rainha minhoca rochosa dourada com mais vigor. Depois de olhar para Mewtwo, que podia alternar entre modo de combate e modo de animal de estimação como ele desejava, Ansem sorriu. Quando Ansem entrou novamente no abrigo blindado de aço, seu destino era o deserto sobrenatural. Ele não conseguiu caçar da última vez por levar Ogmengmen junto. Dessa vez, Ansem decidiu fazer churrasco da rainha raposa de linhagem sagrada assim que a visse. Depois de colocar sua armadura do besouro preto de linhagem sagrada em um lugar isolado, Ansem invocou Mewtwo e ativou o modo de combate. Mewtwo tinha pelo como tungstênio e 2 vezes o tamanho de um tigre. Ansem estava usando Mewtwo como uma montaria e era muito mais rápido do que a sua besta mutante de 3 olhos. E sempre que encontrava criaturas diferentes, Mewtwo ia em frente e matava. Criaturas medianas simplesmente evitavam o caminho quando cheiravam sua presença. Haha, valeu totalmente a pena alimentar por tanto tempo. É muito melhor do que uma montaria de alma de besta. Uma montaria de alma de besta não tomaria a iniciativa de atacar, e só causava pouco dano avançando.
No entanto, um animal de estimação de alma de besta era simplesmente uma máquina especializada em matar. A única coisa ruim era que ele estava correndo de forma muito selvagem, e não fornecia um percurso confortável. Ansem entrou de novo no deserto sobrenatural. Sem qualquer fardo dessa vez, Ansem montou o gato de 3 olhos de linhagem sagrada e foi em direção onde a rainha raposa tinha aparecido. Ansem acabou de descobrir como era ótimo ter seu próprio animal de estimação de linhagem sagrada. Ele não precisava nem levantar um dedo. Em relação às criaturas comuns, Mewtwo podia matar com um só golpe. Suas garras afiadas quebravam o crânio no instante, exatamente como uma verdadeira criatura de linhagem sagrada faria. As criaturas que o gato de 3 olhos de linhagem sagrada matou viraram todas alimento para a rainha minhoca rochosa dourada. A rainha minhoca era como um triturador de lixo e consumia tudo que era jogado como alimento para ela. Como resultado, ficou cada vez maior. Mas as criaturas primitivas não aumentavam o seu tamanho como as mutantes. Cobra do deserto, criatura primitiva foi morta. Alma de besta da cobra do deserto primitiva foi obtida. Coma sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Ansem viu o gato de 3 olhos de linhagem sagrada dilacerar uma cobra do deserto de 3,5 metros de comprimento em pedacinhos e ouviu uma voz na cabeça. Haha, isso aí! Ganhei meu dia! Ansem segurou a alma de besta da cobra do deserto na forma de uma lança e se sentiu no topo do mundo. Pelo tempo em que passou no santuário de Deus, essa foi a caçada mais divertida que Ansem já fez. Mewtwo ficou responsável por matar, e a rainha minhoca rochosa dourada estava limpando em seguida. Tudo o que ele precisava fazer era assistir. Seu único arrependimento foi não ter visto nenhuma raposa de chifres do deserto, quanto mais a rainha raposa, depois de caçar por mais de 2 dias no deserto sobrenatural. Estranho. Alguém matou todas as raposas? Ansem franziu a testa. Capítulo 162, no Vale. Depois de caminhar por mais meio-dia, Ansem não viu sequer uma criatura no caminho, o que era bem estranho. De repente o enorme corpo de uma minhoca rochosa apareceu na sua frente, e Ansem rapidamente se preparou para lutar. Embora as minhocas rochosas normais fossem apenas criaturas primitivas, seu tamanho era grande e forte demais para ser levada de ânimo leve. A minhoca rochosa ainda ficou parada. Ansem deu uma olhada mais de perto e descobriu que já estava morta. Toda a sua cabeça foi esmagada por ataques desconhecidos. Parece que alguém passou por aqui mesmo. Ansem ficou em alerta, guardou Mewtwo e continuou andando sozinho. O número de corpos de minhoca rochosa começou a aumentar. Alguns morreram com apenas metade dos seus corpos acima do solo. Ansem se perguntou que tipo de arma tinha feito esses golpes brutais. Além dos corpos das minhocas rochosas, ele começou a ver cada vez mais corpos de raposas de chifres do deserto. Elas tinham várias marcas nos corpos, que pareciam ter sido deixadas por indivíduos diferentes. Ansem franziu a testa e continuou viajando em frente. Passou-se mais outro meio-dia, ele começou a ouvir rugidos de bestas, vozes humanas e tinir de aços vindo da sua frente. Ansem se escondeu rapidamente atrás de uma duna, pegou seu telescópio e começou a observar. Filho do céu! Ansem gritou na sua mente. No vale, Filho do Céu e sua gangue estavam caçando raposas de chifres do deserto. Ansem conhecia quase todos. Mas Ansem nunca tinha visto um deles antes. Ele era um homem do tamanho de um urso, tão forte quanto Shizukan, vestia meia armadura e segurava uma marreta preta, além de ter uma aparência assustadora. Quando empunhava a marreta, uma minhoca rochosa era esmagada e um grupo de raposas de chifres do deserto eram exterminadas. Droga! Onde o Filho do Céu encontrou esse cara? Ansem se perguntou. Se ele fosse do abrigo blindado de aço, Ansem já teria ouvido falar dele. Ansem viu a rainha raposa de linhagem sagrada no fim do vale. As raposas se jogavam na gangue, mas não conseguiam fazer nada para deter o massacre.
O vale era um beco sem saída e as raposas não tinham para onde correr, então precisavam ficar e lutar. Se não fosse por eu ter matado a rainha minhoca rochosa dourada, a rainha raposa ainda podia lutar contra eles. Provavelmente fiz um favor ao filho do céu. Ansem entrou silenciosamente no vale, sem querer fazer um favor ao filho do céu. O cara usando a marreta era tão feroz que as raposas não conseguiam resistir aos seus ataques. Com incontáveis baixas, as raposas foram forçadas até o fim do vale. A rainha raposa de linhagem sagrada estava regolgando em desespero, parecendo bem infeliz. Haha, Mano Gu, você é foda demais. Filho do céu elogiou bem o cara forte. Cara, não exagera. Só tive sorte de ganhar essa marreta de alma de besta de linhagem sagrada, só isso. Com as palavras modestas de Gu, ele não conseguiu esconder orgulho no seu rosto. Ansem estava esperando do lado de fora do vale, hesitante em se deveria se apressar na luta de imediato. As raposas estavam obviamente em desespero agora com a rainha presa no canto. A gangue estava prestes a conseguir. De repente, Ansem viu um traço inexplicável de astúcia nos olhos da rainha raposa e sentiu subitamente um calafrio. Como eu pude me esquecer de que a rainha raposa é malandra? Se quisesse mesmo fugir, nunca teria vindo aqui. Deve ter algo errado. Ansem se escondeu rapidamente no vale e olhou para fora. Quando o filho do céu e sua gangue pensaram que tinham todas as raposas na palma da mão, a rainha raposa de linhagem sagrada inclinou seu corpo e afastou uma pedra grande, revelando um buraco do tamanho de um balde. A rainha raposa desapareceu subitamente no buraco e todas as raposas mutantes ao seu redor entraram uma a uma. Merda, essa besta é traiçoeira. Sigam e não deixem que ela fuja. Filho do céu comandou com raiva. Ansem balançou a cabeça em negação. Filho do céu caiu no truque da rainha raposa de linhagem sagrada por causa da raiva. Se Ansem fosse filho do céu, teria ordenado recuo imediatamente. Com um buraco tão pequeno, apenas uma pessoa podia se contorcer como uma cobra de uma vez. Não tinha como usar armas e nem se sabe o que a rainha raposa tinha preparado. De acordo com a compreensão de Ansem sobre a rainha raposa, ela não teria ido lá apenas para escapar. Tinha que ter algo estranho acontecendo. Então, se dependesse de Ansem, ele teria escolhido correr. Aparentemente, Filho do Céu e sua gangue não compartilhavam o seu pensamento e queriam ir atrás da rainha raposa. Mas quando apenas metade deles passou pelo buraco, todo o vale começou a tremer. Todas as pedras e areia começaram a tremer em ondas como o oceano. Eu tava certo, olha seus truques aí. Ansem recuou rapidamente e assistiu a estranha cena ocorrendo no vale de longe. Recuem, recuem logo do vale. Filho do Céu percebeu de repente que algo estava errado e gritou, querendo sair correndo do vale. Já era tarde demais. Ansem viu, de onde estava se escondendo, que muito líquido dourado saiu debaixo da areia como se estivesse sangrando, colorindo subitamente todo o vale de dourado e fluindo em direção à gangue. Com sua visão extraordinária, Ansem viu que o líquido era formado por um mar de insetos dourados do tamanho de feijão. Os insetos dourados fluíam sobre os corpos das minhocas rochosas e das raposas de chifres do deserto, não deixando nada para trás, nem mesmo um osso. Quando coberto por esses insetos, o enorme corpo da minhoca rochosa desapareceu em segundos, o que deixou Ansem nervoso. Capítulo 163 – Marreta de linhagem sagrada. Tá ficando foda agora. A gangue do Filho do Céu pode ser toda exterminada aqui. Bom trabalho, Rainha Raposa. Ansem pensou com felicidade. Ele esperava ver Filho do Céu morrer e caso não acontecesse, ele acabaria com o Filho do Céu por si mesmo. Ansem queria matar ele já fazia um tempo, mas nunca teve a oportunidade. Afinal, Filho do Céu era muito forte para ele e era sempre seguido pela sua gangue. Finalmente uma oportunidade boa surgiu,
e Ansem não pretendia deixar passar. A gangue do Filho do Céu logo foi cercada pelos insetos dourados. Não tinha chance de correr do mar de insetos. Fujam! Filho do Céu franziu os dentes e correu. A gangue fugiu pisando nos insetos. Eles eram bem mais frágeis do que Ansem imaginou e nem conseguiam resistir ao peso. Mas tinham tantos insetos que muitos conseguiram se agarrar às roupas da gangue. Ai! Gritos foram ouvidos subitamente, dando a Ansem calafrios e prazer ao mesmo tempo. Eles mereciam isso. Me sigam! Rugiu o cara usando a marreta. Ao empunhá-la, ele tinha enviado insetos e areia voando, limpando toda a área em um raio de 2 a 3 metros, criando um caminho para os outros passarem. A gangue do Filho do Céu conseguiu sair do vale ao seguir esse cara. Merda! Quem é esse cara forte? Não consigo acreditar que Filho do Céu sobreviveu a isso. Ansem ficou chateado. Os insetos não seguiram a gangue quando os mesmos saíram do vale. Depois de devorar todos os cadáveres, os insetos desceram ao subterrâneo de novo. Levou cerca de meia hora antes do vale ficar tranquilo de novo. Nem mesmo uma gota de sangue foi deixada. Era como se nada tivesse acontecido. Os membros da gangue do Filho do Céu ficaram aos trapos e ensanguentados. Felizmente, as feridas não eram sérias e mataram todos os insetos presos em seus corpos. Merda! Essa rainha raposa é muito esperta! Um membro da gangue xingou, enquanto tratava as feridas. Parceiro Gu, ainda estamos vivos por sua causa. Filho do Céu disse ao Gu. Gu sorriu e disse, não foi nada. Somos amigos. De repente, a expressão de Gu mudou ao sentir uma dor aguda na cintura. 2 adagas foram apunhaladas profundamente em ambos os lados da sua cintura, e apenas os cabos ficaram expostos. 2 dos capangas do Filho do Céu pegaram cada braço do Gu e o empurraram para o chão. Os outros ajudaram também a conter o Gu, não lhe dando chance de revidar. Logo, sangue fluiu da cintura. Ansem ficou chocado. Ele não esperava ver uma reviravolta assim. Eles acabaram de passar por uma situação de vida e morte, e Gu até mesmo salvou as vidas dos membros da gangue. Como é que Gu foi tratado do nada como um cachorro? O que você está fazendo? Gu murmurou, incapaz de acreditar no que tinha acontecido. Como um resto de aborto, como você se atreve a tratar o Filho do Céu como amigo? Você só teve sorte de ter obtido uma alma de besta de linhagem sagrada. Um dos homens do Filho do Céu pisou no rosto de Gu, enchendo o nariz e a boca de Gu com sangue. Seus filhos da puta! Gu tentou revidar ao ferver com raiva. Ele tentou derrubar alguns, e sua força ainda lhe permitiu jogá-los para longe. Um dos homens do Filho do Céu agarrou uma das adagas presa ao corpo de Gu e girou. Gu perdeu repentinamente toda a força com um grito. A gangue começou a chutá-lo sem que ele pudesse fazer nada enquanto estava sendo contido. Filho do Céu permaneceu em silêncio e acenou para seus homens quando Gu ficou sem forças. Gu, como você nos salvou, entregue sua marreta de linhagem sagrada e podemos deixar você viver. Um homem disse ferozmente, enquanto agarrava o cabelo de Gu.
Mesmo que eu morra, não vou dar nada. Gu cuspiu um monte de sangue no rosto do homem. Snap! O homem bateu bem forte com raiva nele e disse cruelmente: Você acha que vai morrer assim tão fácil? Se não entregar a marreta, vou te fazer implorar pela morte. Arranque as unhas dele primeiro. A gangue era hábil em tortura. Eles pressionaram a mão dele no chão e cravaram uma adaga nela. Gu gritou de forma excruciante. Seus dedos se esticaram de dor. Um homem segurou um dos dedos de Gu e enfiou a ponta da adaga debaixo da unha. Coberta de sangue, a unha foi quase toda arrancada. Com um puxão forte, o homem arrancou uma unha inteira abruptamente do dedo. Gu estava gritando como um porco sendo abatido, com seu corpo contorcendo-se. A dor estava simplesmente além da imaginação. Ele estava sendo pressionado por alguns homens, então não conseguia nem se mexer. Tudo o que podia fazer era gritar em desespero. Merda, essa gangue é muito cruel. Originalmente, Ansem não queria se meter nisso, mas ele não aguentava assistir mais. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Embora não tivesse ideia de quem Gu fosse, Ansem não se importava de fazer amizade com o inimigo do Filho do Céu. Além disso, esse tipo de tortura passou do limite. Ansem observou a situação e descobriu que tinham muitos homens fortes na gangue do Filho do Céu. Ansem não conseguiria salvar Gu sozinho. Por que você os salvou? Olha o que está acontecendo agora. Ansem pensou, enquanto esperava por uma oportunidade. Gu era mesmo muito resistente. Depois que 3 de suas unhas foram arrancadas, ele ainda não concordou com a demanda e ainda estava xingando a gangue. No fim, seu corpo não aguentou mais a dor e ele desmaiou. Filho do céu, e agora? Esse cara é muito durão. Amarre ele. Vamos encontrar um lugar para montar a tenda e pegar algo para comer primeiro. Filho do céu viu que estava tarde e não se atreveu a acampar do lado de fora do vale estranho. Capítulo 164 Animal de estimação de linhagem sagrada. Ansem rastreou silenciosamente a gangue e viu que eles montaram uma tenda e fizeram uma fogueira. Gu foi amarrado e Ansem não encontrou nenhuma oportunidade boa para resgatá-lo. Quando a gangue do Filho do Céu estava prestes a terminar de comer, Ansem pensou que se Gu fosse torturado de novo, o cara grande provavelmente seria inútil mesmo se fosse resgatado. Depois de ter uma ideia, Ansem invocou Melto e ordenou que fosse para o outro lado do acampamento e rugisse para a gangue. Uma criatura! É uma de linhagem sagrada. Não deixe fugir. Knif e Careca ficam. Vamos caçar essa criatura de linhagem sagrada. Filho do Céu ordenou, deixando 2 caras observando o acampamento e Gu, enquanto o resto perseguia o gato de 3 olhos de linhagem sagrada com os outros. Correndo, Filho do Céu instruiu, se espalhem e cerquem. Está escuro, não podemos ir longe. Depois de ver a gangue perseguindo Melto, Ansem invocou as asas e se metamorfoseou no assassino sanguinário, voando em direção ao acampamento na escuridão. Careca, tem alguém vindo. Quando Ansem estava a 10 metros do acampamento, Knif gritou. Careca invocou rapidamente uma lança de alma de besta mutante e observou Ansem de perto.
Knif também invocou seu par de adagas. Ansem ficou na frente deles num piscar de olhos. Depois de empunhar a katana Azura, Ansem golpeou o careca. Esse ataque de cima era rápido e poderoso, mas Careca levantou a lança com as duas mãos e tentou bloquear. A katana Azura cortou profundamente a lança, fazendo com que as pernas de Carecas afundassem na areia pela força aterrorizante de Ansem. Quando Careca pensou que tinha repelido o ataque, sua lança quebrou. Careca queria voltar, mas suas pernas ainda estavam na areia e não tinha como correr. Outro ataque da katana cortou Careca ao meio. Jin! Jin! Duas adagas foram jogadas em Ansem e se cravaram impiedosamente nas aberturas da parte do cotovelo da armadura. Para matar Careca, Ansem não teve tempo de se esquivar. Felizmente, as duas adagas eram apenas almas de bestas mutantes. Embora fossem rápidas o suficiente, ainda assim não penetraram muito. Caso contrário, Ansem teria ficado sem os movimentos do braço. Depois de matar Careca, Ansem se virou para lidar com Knif, que imediatamente começou a correr numa velocidade incrível, não deixando chance para Ansem se aproximar dele. Ao gritar enquanto corria, Knif conseguiu alertar Filho do Céu e os outros da gangue. Ansem não o perseguiu, ele levantou Gu, que estava amarrado, e correu com todos os 4 cascos do assassino sanguinário. Dólar, seu filho da puta! Se você é homem, lute comigo cara a cara. Filho do Céu xingou atrás dele. Acho que você quer dizer uma gangue contra um. Ansem disse cheio de desdém, correndo a toda velocidade. A gangue pensava que levantar um homem grande como Gu devia retardar a 100 e eles eventualmente conseguiriam alcançar. Mas, subitamente, um tigre preto de 3 olhos apareceu ao lado de Ansem, e ele simplesmente colocou Gu nas costas do tigre. O assassino sanguinário e o tigre desapareceram da visão deles num instante. Por que essa criatura de linhagem sagrada ajudou o dólar? Os membros da gangue ficaram confusos. Filho do Céu finalmente entendeu. Merda, não é uma criatura de linhagem sagrada. É uma alma de besta de linhagem sagrada. Esse filho da puta alimentou um animal de estimação de linhagem sagrada. Todos ficaram chocados. Um animal de estimação de linhagem sagrada deve ter custado muita carne de genes avançados para se transformar. A gangue desistiu depois de perseguir por um tempo. Na realidade, eles perderam a confiança quando descobriram que o tigre era um animal de estimação de linhagem sagrada. Como ele transformou um animal de estimação de linhagem sagrada? Ele usou carne de criatura de linhagem sagrada para alimentar o animal? Todos ficaram chocados que Dólar transformou um animal de estimação de linhagem sagrada, o que implica um grande poder dele. Ansem correu por um tempo e desativou a metamorfose depois de despistar a gangue. Ele colocou Gu no chão e desamarrou as cordas. Dólar? Gu reconheceu. Cara, quanto você acha que a sua vida vale? Ansem perguntou. Gu ficou surpreso de repente. Você também quer a minha marreta de linhagem sagrada? Não necessariamente essa alma de besta, mas eu te salvei. Você não quer dizer que eu tomei riscos por nada, né? Ansem disse. Gu não falou e lançou um olhar estranho para Ansem.
E agora você não tem nada além de ferimentos. Você consegue sair do deserto sobrenatural sozinho em segurança? Se me pegar bem, posso te levar de volta ao abrigo. Ansem continuou. Por que eu deveria acreditar em você? Gu perguntou. Você tem outra escolha? Ansem riu. Com exceção da marreta de linhagem sagrada, você pode escolher qualquer outra alma de besta que eu tenho. Mas tem que me levar de volta ao abrigo primeiro. Gu disse, enquanto limpava o sangue no rosto. Parceiro Gu, certo? Ansem olhou para Gu. Pode me chamar de Gu Ming, ou o que preferir. Não quero ouvir ninguém me chamando de parceiro Gu de novo. Gu Ming rangeu os dentes com raiva. Ansem sorriu. Ok, você agora tem duas opções. Uma é sair sozinho e a outra é pagar adiantado. Não tem outras opções. Eu não sou o filho do céu e mantenho minhas promessas. Se me pagar 2 almas de bestas mutantes, prometo te levar de volta ao abrigo vivo. Gu Ming olhou para Ansem de baixo para cima e invocou várias almas de bestas. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu sei que você e Filho do Céu são inimigos, então acredito em você. Aqui estão todas as minhas almas de bestas mutantes. Pode escolher. Ansem olhou para elas e apontou 2 vezes. Essa é a minha recompensa por te salvar, e esse é o preço por te levar de volta ao abrigo. Capítulo 165 O convite de Diga. No escritório da gerente da estação de teletransporte do planeta Roca, Qin Xuan e Yenman Li estavam assistindo a um vídeo. Era a gravação editada da partida feita por Fang Minkun. Ele é tão bom assim com exoesqueletos? Yenman Li não conseguia acreditar que Ansem estava operando o assassino prateado. O nível operacional dele estava quase no mesmo nível que os dos operantes evoluídos de exoesqueletos do exército, o que era muito difícil para ela acreditar. Afinal, Ansem passou apenas alguns meses no Falcão Preto. Embora Yenman Li já soubesse que Ansem tinha mãos rápidas e passou do evoluído 3 em Mão de Deus, ela ainda não pôde deixar de ficar surpresa, visto que esse tipo de habilidades operacionais exigia mais do que mãos rápidas. Gerente da estação, então Digan está mesmo pedindo para se endossar o novo exoesqueleto deles? Yang tinha sentimentos confusos. Digan é um dos 3 principais fornecedores militares da Aliança, com seus produtos variando de trajes de combate a naves de guerra interestelares. Digan fabricava incontáveis produtos aos militares todos os anos, mas também possuíam linhas de produtos projetadas para uso civil, no qual eram conhecidas por sua alta qualidade. Embora Diga não vendesse tantos produtos quanto o Grupo Estrelado, a reputação dele era muito melhor. E por seus clientes serem principalmente os militares, eles não eram tão conhecidos também. Recentemente, Digan se comprometeu a expandir seus produtos civis. Com os laboratórios militares como o Departamento de Pesquisa, a qualidade dos produtos não estava em questão. No entanto, os negócios não dependiam apenas da tecnologia. Diga ainda era muito pior do que o Grupo Estrelado em termos de vendas. Dessa vez, Diga encontrou Ansem para representar seu novo produto principal, o exoesqueleto biológico, que estava além da imaginação de Qin Xuan e Yenman Li. Com a influência de Digan,
seria fácil para eles buscarem um endosso de estrelas evoluídas ou transcendentes, mas Digan escolheu Ansem, alguém não evoluído. Yang Manli ficou intrigada. Embora as habilidades de Ansem fossem ótimas entre os não evoluídos, seu nível ainda era pior do que os mestres evoluídos. Ela se perguntou o que Digan tinha visto nele. Endossar um produto do Digan era uma honra grande, o que Yang conhecia muito bem. Todas as estrelas que tiveram essa honra tinham antecedentes militares e excelentes façanhas militares. Desta vez, Digan escolheu um estudante de escola militar, que não tinha antecedente militar e nunca esteve num campo de batalha. No mínimo, essa decisão era chocante. Manli, entre em contato com Ansem o mais rápido possível. Essa é uma honra também para o Esquadrão Especial. Qin Xuan sentiu que fez a decisão certa em recrutá-lo. Poucos meses depois que se juntou ao Esquadrão Especial, Ansem se tornou o porta-voz de Digan, o que era um impulso na relação entre o Esquadrão e Digan. Afinal, muitas armas do Esquadrão eram fornecidas por Digan. E, desta vez, para a alegria do alto comando do Esquadrão, a fim de convidar Ansem para endossar seu novo exoesqueleto biológico, Digan prometeu fornecer ao Esquadrão muito mais equipamentos. O alto comando ficou muito satisfeito com Qin Xuan e Ansem. Já vou. Yang Manli assentiu levemente. Ansem escoltou Gumin em segurança para o abrigo com um ótimo humor. Embora não tenha caçado nenhuma criatura mutante ou de linhagem sagrada, ele enfraqueceu a gangue do Filho do Céu e deixou mesmo com um inimigo jurado. Além disso, ganhou 2 almas de besta mutante. Assim que voltou ao abrigo, foi convocado por Yang Manli, o que deu uma pequena dor de cabeça para Ansem. Embora Yang Manli tivesse pernas bonitas e seios grandes, ela era fria como gelo. Ansem dava o seu melhor para se manter longe dela. Entre Qin Xuan e ela, Ansem achava Qin Xuan uma verdadeira mulher. Digan te convidou para endossar o seu novo exoesqueleto. Prepare-se. Quando estiver de volta na Aliança, Digan enviará alguém ao Falcão Preto para assinar um contrato com você. Se tiver alguma dúvida, fale comigo agora e nós vamos falar com Digan. Yang Manli disse e colocou um arquivo na frente de Ansem. Esse é o seu incentivo para o endosso. Posso recusar? Ansem pegou o arquivo, leu e perguntou. Por quê? Yang Manli ficou chocada. Era uma grande honra até mesmo para muitas estrelas fazerem isso. Ela mesma sonhava em se tornar porta-voz do Digan algum dia. Mas, tendo a sorte de ter uma oportunidade assim, Ansem estava perguntando se podia recusar, o que confundiu Yang. Eu teria que fazer parte das campanhas e turnê. Isso parece muito trabalhoso. Ansem disse com a cabeça inclinada. Yang Manli ficou sibilando de raiva, desejando que pudesse enforcar Ansem até a morte. Você não quer fazer o endosso porque é muito trabalhoso? Yang Manli cerrou os punhos até que as articulações ficassem pálidas. Ela estava se controlando para não dar um tapa na cara dele. Diga é cego por ter escolhido esse cara. Yang Manli pensou. Depois de um tempo, Yang Manli se acalmou e entregou mais alguns arquivos para Ansem. Dê uma boa olhada e me avise se precisar de algo. Ansem ficou satisfeito com a oferta. A cada ano ele podia receber uma bela taxa de endosso,
e Digan forneceria um conjunto completo de produtos endossados, e um serviço pós-venda gratuita para sempre. Isso quer dizer que Ansem podia receber um exoesqueleto dos quais ele endossava, e não precisava pagar um centavo para manutenção. Embora Ansem não soubesse o quanto custavam os novos exoesqueletos biológicos, ele sabia que até mesmo os produtos de baixo custo de Digan custavam alguns milhões, e eram muito mais caros do que os produtos do Grupo Estrelado. Tenho uma condição. Ansem olhou para Eggman Lee e disse. Capítulo 166 Sortudo. Diga. Eggman Lee não queria gastar mais palavras com esse cara sortudo e sem vergonha. Se soldados tivessem a chance de endossar algum produto do Digan, eles provavelmente fariam de graça. Sem mencionar que a oferta de Digan foi muito generosa considerando a identidade de Ansem. Uma oferta assim era mais do que suficiente para contratar uma grande estrela não evoluída como Tamsin Liu. Agora, Ansem estava ganhando essa grande oferta como um estudante e até mesmo ousou pedir por mais. Tenho um exoesqueleto de um laboratório do Digan e desejo que Digan instale um sistema de armas e dê o mesmo serviço pós-venda gratuito e para sempre. Ansem sabia que, embora fosse um protótipo, ele ainda assim foi produzido com base nos padrões militares. E os que ele endossaria seriam os de uso civil e não um tão bom como o assassino prateado. O único problema que Ansem tinha com o assassino prateado era a falta de um sistema de armas. Usar armas independentes não era conveniente e ele não queria transportar armas por aí, o que destrói o propósito da portabilidade. Além disso, assim que o assassino prateado fosse danificado, as estações de reparos comuns não seriam capazes de consertar o super exoesqueleto biológico. Por isso, ele realmente precisava do serviço de Digan. Mais alguma condição? Eggman Lee perguntou mecanicamente. No momento, não. Ansem disse com um sorriso. Eggman Lee se levantou e disse. Vou enviar sua solicitação e os líderes negociarão com Digan. Volte e fique no Falcão Preto para que eu possa te notificar com o resultado. Eggman Lee se virou para sair, não querendo passar mais nenhum segundo com ele. Eu finalmente estou rico. 20 milhões da taxa de endosso por ano e os mais recentes exoesqueletos para usar. Se Digan puder concordar com minha condição, ficará perfeito. Depois que Eggman Lee saiu, Ansem sacudiu o punho com entusiasmo. Ansem normalmente não teria recusado um acordo tão bom em primeiro lugar. Mal sabia ele que Ji Yanran estava pistola nesse momento. Depois daquela noite, Ji Yanran ficou com sentimentos muito conflitantes, sem ter certeza do que fazer, se tornar a namorada de Ansem ou recusar. Mas como ela faz com que ele desista? Ele já tinha mostrado que não a deixaria ir tão facilmente. Ji Yanran pensou em todos os tipos de possibilidades a noite inteira e estava esperando pelas perseguições quentes de Ansem a seguir. No entanto, ela nunca o viu de novo. No primeiro dia em que ela não viu Ansem, Ji Yanran enrolou os lábios e pensou, fazendo de difícil? Já vi esse truque antes. Vou ignorar e ver que tipo de desculpa você terá amanhã para me ver. Mas, no dia seguinte, Ji Yanran ainda não o viu. Você até que tem paciência, mas isso não funciona comigo. No terceiro dia, Ansem ainda estava longe de ser visto,
Ji Yanran ficou um pouco impaciente. Ele deve ter sofrido algum acidente. Foi atingido por uma aeronave? A perna quebrou? Ji Yanran pensou. No quarto dia, ainda nada sobre Ansem. Esse desgraçado deve achar que não me merece, pois sou gentil e bonita, suntuosa e sexy. Deve ser por isso que ele não se atreveu a se aproximar de mim. Sem dúvidas, esse deve ser o caso. No quinto dia, no sexto, no sétimo. Depois de 10 dias ela ainda não o viu. E perdeu a paciência. Ansem, seu filho da puta, você acha que sou o quê? Quer me beijar e correr? Isso não vai acontecer comigo. Ji Yanran estava furiosa. E, nessa hora, Ansem tinha acabado de voltar à escola e nem sequer teve a chance de encontrá-la. Sim, você voltou bem na hora. Venha comigo para a aula do professor Yan. Ansem encontrou Zhang no dormitório, que pegou sua mão e o arrastou para longe. Por que você está indo para a aula do professor Yan? Ansem ficou confuso. Zhang era alguém de sangue quente. Ele aprendia tudo rápido, mas quando se tratava de teorias chatas, ele se sentia torturado. O novo curso do professor Yang, Teorias Modernas das Artes Marciais, era um dos cursos que dava uma dor de cabeça a Zhang Yang. O próprio professor também tinha um estilo e expressão maçantes e não era o favorito de Zhang. Mas as teorias modernas das artes marciais eram um curso obrigatório, e Zhang Yang tinha que ir por medo de reprovar. Desta vez, porém, ele parecia animado para ir, o que era estranho para Ansem. Não tá sabendo? 2 dos escolhidos, Yu Mingzi e Tang Zhenliu, foram convidados a fazer uma demonstração de ensino hoje na aula do professor Yan. Zhang Yang se levou pela emoção. Em seguida, Ansem percebeu o motivo de Zhang Yang estar tão animado. Tang Zhenliu era o ídolo de Zhang. Havia um pôster do Tang, em vez de alguma garota gostosa, pendurada ao lado da cama de Zhang. O maior ideal de Zhang não era arquearia, mas sim artes marciais. Como seu índice de aptidão física não era alto o suficiente, ele teve que participar do programa especial de matrícula. Ansem também se perguntou por que alguém como Zhen estudava arquearia, que se precisa de paciência, e descobriu o motivo mais tarde. O estilo feroz de Tang Zhenliu era o favorito de Zhang. Não admira que ele estivesse tão animado. Ansem foi levado para a sala de aula por Zhang Yang. Para uma classe impopular, a sala de aula estava superlotada neste dia. Não tinham assentos sobrando e até os assentos do segundo andar estavam cheios. Muitas garotas estavam conversando animadamente sobre Yu Mingzi e Tang Zhenliu. Ansem, você também veio ver Yu Mingzi e Tang Zhenliu. Pode sentar aqui. Um estudante viu Ansem e ofereceu um assento com muito entusiasmo. Capítulo 167 Procurando por problemas. Como Ansem não reconheceu o estudante, ele recusou. É normal que não me conheça. Também sou do departamento de arquearia. Você levantou a moral do nosso departamento na Copa Estrelada. Eu não daria o local para ninguém além de você. Pode sentar. O estudante sorriu e ofereceu para seu lugar. Obrigado. Ansem não conseguia imaginar que gostaria de um tratamento assim.
É o Ansem. Sua partida de exoesqueleto foi do caralho. Ele também é um dos fãs das estrelas? Muitos estudantes sussurravam e lançavam alguns olhares nessa direção, mas eram educados demais para incomodar Ansem. Quando a aula começou, o professor Yang veio com 2 jovens. Ansem já estava familiarizado com um deles. Com um sorriso bonito, Tang Zinliu cumprimentou os estudantes. Outro cara tinha um rosto angular. Ansem sabia que ele era o escolhido que ficou em 6º lugar, e o Zimin. Como Ansem não foi às rodadas de classificação, ele nunca lutou contra Yu. Os estudantes do Falcão Preto eram educados e só aplaudiram. Quando Tang foi apresentado, Lang bateu palmas com tantas forças que suas mãos quase ficaram inchadas. O professor Yang ainda usava seu modo antiquado de ensinar, mas ao falar sobre teorias diferentes, ele pedia para Tang Zinliu e Yu Minzi fazerem algumas demonstrações. Com a participação das 2 estrelas, o efeito de ensino foi perfeito. Ambas as estrelas mostraram alto domínio nas artes marciais, e suas demonstrações foram bem-sucedidas. Em poucas palavras, o objetivo final das artes marciais é alavancar sua força. E em combate real, além da força, o fator psicológico também seria muito importante. Por isso, nas várias categorias de artes marciais, tinham treinos psicológicos. Por exemplo, o foco do Tai Chi era a aplicação das forças reais e falsas. O professor Yan continuou com sua voz monótona. Outro exemplo é o boxe preto-branco. Por favor, recebam Yu Zimin e Tang Zinliu para demonstrar-nos o boxe preto-branco. Yu Zimin interrompeu. Professor Liang, se for apenas nós 2, os estudantes não sentiriam por si próprios a essência do boxe preto-branco. O senhor pode convidar 2 estudantes para treinar com Tang e eu. A proposta levantou aplausos. Treinar com essas estrelas era, sem dúvidas, uma oportunidade rara. Tang, o que você acha? O professor Yan olhou para Tang. Como a escola não arranjou nenhuma interação com os estudantes, então ele devia buscar por sua aprovação primeiro. Esta é a sua classe. Estou ao seu dispor. Tang disse com um sorriso. Tang também olhou para Yu Minzi. Ele sabia o que Yu estava pensando. Yu lutou contra ele no torneio antes e perdeu miseravelmente. Agora Yu tinha medo de que perderia de novo e não queria ser humilhado na frente da turma. Sendo esse o caso, vamos escolher 2 estudantes para treinar com Yu Minzi e Tang Zinliu no boxe preto-branco. Algum voluntário? O professor Yan olhou para o outro lado da sala. Quase todos os estudantes levantaram as mãos ao mesmo tempo, com exceção de Ansem e alguns outros. Tang notou Ansem há muito tempo. Depois de ver que Ansem não levantou a mão, ele ficou aliviado. Ansem era muito bom nisso e sem sombras de dúvidas perderia se Ansem aparecesse no palco. Quando Tang Zinliu suspirou de alívio, Yu Minzi perguntou de repente, Professor Yang, eu ouvi que o Falcão Preto tem um estudante chamado Ouyan Xiazan, que está no top 10 da Liga das Academias Militares. Desculpa, Ouyan não está aqui hoje. O professor Yan disse casualmente. Você pode escolher outra pessoa? Yu Minzi sorriu e perguntou aos alunos. Além de Ouyan Xiazan, quem é o melhor praticante de artes marciais daqui?
Todos os olhos se voltaram para Ansem. Embora nunca o tivessem visto praticando artes marciais, eles podiam dizer por suas habilidades operacionais de exoesqueletos que sua aptidão física era ótima. Yu Mingzi fez uma pausa. Ele não esperava que os alunos tivessem o mesmo candidato em mente. Parecia que esse estudante olhado por todos era muito influente na escola. Mas Yu não levou Ansem muito a sério. Tinham tantos estudantes de escolas militares no primeiro santuário de Deus, mas poucos estavam entre os escolhidos. Como um dos escolhidos, ele não pensava realmente nos estudantes como um verdadeiro oponente. Tang Zenliu viu o olhar de Yu e sabia que ele estava prestes a fazer algo estúpido. Mas Yu não sabia o que Tang estava pensando. Ele sorriu para Ansem e perguntou: "Qual é o seu nome? Quer lutar comigo em boxe preto-branco?" Ansem ficou um pouco chateado. Ele não levantou a mão, então por que Yu o indicou? Vá em frente, Sen. Dê o seu melhor. Asterisco, asterisco, asterisco. Seus colegas de classe foram muito receptivos e estavam curiosos sobre o nível de habilidade de artes marciais de Ansem. Yu Mingzi ficou feliz em ver que a popularidade de Ansem excedeu a dele como uma estrela. Ele queria escolher Ouyang Xiazan para se mostrar, de modo que esses estudantes percebessem a diferença entre um escolhido e um estudante militar. No entanto, Ouya não estava aqui, e derrotar ninguém não ajudaria a alcançar seu objetivo. Cara, seus colegas te recomendaram com forças. Então, por favor, venha. É apenas uma prática, e o resultado não importa. Yu Mingzi sorriu para Ansem e disse: "Uau! Yu Mingzi está simplesmente procurando por problemas." Tang sorriu com dó. Ele nunca tinha visto alguém orando assim pela própria destruição. Capítulo 168 Deus não pode te salvar. Ansem, venha e pratique boxe preto-branco com Yu Minggu. Professor Yan não queria perder tempo e chamou logo Ansem. Ansem teve que se levantar e subir ao palco. Tang Zenliu viu e disse: "Professor Yan, como Yu escolheu um aluno, devo fazer o mesmo?" Ele não queria jogar boxe preto-branco com Ansem nem procurar por problemas. Yu Zimin poderia se divertir sozinho. Professor Yan não fez objeção e concordou com a proposta de Tang. Quem está disposto a praticar boxe preto-branco comigo? Tang Zenliu se sentiu aliviado e perguntou com um sorriso bonito. A maioria levantou as mãos. Tang sorriu e disse: "Eu vou aproveitar que estão todos aqui e escolher uma garota bonita. Senhorita, quer praticar comigo?" Os estudantes riram, e a garota, que Tang chamou, corou um pouco e subiu ao palco. Tang Zenliu perguntou o nome dela e perguntou ao professor Yan primeiro: "Professor Yan, podemos começar primeiro?" Professor Yan concordou. Tang Zenliu e a senhora Jin começaram a praticar boxe preto-branco. Tang pegou leve, mas seguiu as instruções do professor e demonstrou uma variedade de movimentos antes de vencer a garota. O processo foi agradável e os alunos aplaudiram. Ansem, é a nossa vez. E o Zimin mal conseguia esperar para ser a sua vez. Ele sorriu e acenou para Ansem. Tang retornou ao seu assento com um leve sorriso, esperando para ver Yu Zimin se envergonhar.
Tang não conhecia muito bem Yu e também não era seu amigo. Não tinha chance de Tang deter Yu. Ansem sorriu, caminhou até Yu e ficou na mesma posição inicial que ele. A famigerada prática de boxe preto-branco era, na verdade, um treinamento de julgamento das forças Yin e Yang. Dois jogadores ficavam de frente ao outro, cara a cara e a um braço de distância do outro. Um atacava e o outro se defendia. Tinham duas maneiras de atacar. O soco preto era um golpe Yang e o soco branco era um golpe Yin. O defensor precisava determinar se o oponente estava usando um soco preto ou branco. Se fosse preto, tinha que se esquivar; se fosse branco, tinha que bloquear com um braço. O boxe preto-branco era uma arte marcial de nível básico para treinar o jogo psicológico e as forças Yin e Yang. Todos os estudantes de escolas militares aprendiam nos primeiros 3 meses de treino. Portanto, todos os alunos de escolas militares tinham praticado boxe preto-branco. Os socos pretos e brancos eram socados de maneiras similares no boxe preto-branco. Não era fácil distinguir um do outro. Observação, julgamento e jogo psicológico eram os fatores chaves. E os reflexos eram menos importantes. Se o julgamento de alguém não for preciso, não importa se os reflexos sejam bons. Ansem, quer atacar primeiro? Yu Mingzi perguntou com gentileza. Quem atacava primeiro possuía algumas vantagens. Yu confiava nas suas habilidades no boxe preto-branco e acreditava que conseguia dizer qual soco Ansem estava usando a partir dos menores movimentos. Podemos começar agora? Ansem olhou para Yu e perguntou. Claro. Ai, Yu Mingzi acabou de concordar quando um soco atingiu seu peito antes que pudesse reagir. Yu recuou e ficou furioso. Professor Ian estava explicando com seriedade. Ansem atacou muito bem. Essa é uma técnica clássica de jogo psicológico, aproveitar-se das fraquezas mentais do oponente e atacar com força. No entanto, Ansem podia ter melhorado ao atacar as partes vitais do corpo do oponente, como nariz ou olhos, o que desabilitaria seu oponente e ajudaria assim nas próximas rodadas. Enquanto Yu ficou muito irritado, os alunos concordaram. Em seguida, ele reprimiu sua raiva, pois o professor colocou as coisas dessa maneira. Ansem, você foi muito bem. Agora, vamos continuar. Yu Mingzi forçou um sorriso e voltou para sua posição. Tan estava rindo demais na sua mente. Yu Mingzi, você pediu mesmo por isso. É apenas uma demonstração, agora se divirta sendo a bonequinha dele. Por que teve que provocar um monstro? Nem mesmo Deus pode te salvar agora. Claro que o Mingzi não pensava assim. Ele achava que foi descuidado e que não tinha nada a ver com o nível de habilidade. Se ele levasse a sério, Ansem não teria chance. Como um estudante de escola militar pode se comparar a um escolhido? Na verdade, a maioria dos alunos também pensava assim. Embora achassem que Ansem devia ser ótimo, acreditavam que contra um dos melhores não evoluídos da aliança, Ansem ainda não teria habilidade suficiente. Afinal, Yu basicamente ficou em 6º lugar no primeiro Santuário de Deus, enquanto Ansem era apenas o campeão escolar de um campeonato de exoesqueletos, o que não era nem mesmo um campeonato de artes marciais. Portanto,
Os estudantes ainda achavam que Yu seria melhor do que Ansem. Ansem, pode ir. Yu Minzi terminou a frase e imediatamente ficou em alerta, encarando Ansem. Ansem socou diretamente no rosto de Yu Minzi, pois o professor Yan instruiu para bater com força nas partes vitais. Yu Minzi olhou para o posicionamento de Ansem, inclinação do corpo e as descidas e subidas do ombro. Logo, Yu facilmente fez o seu julgamento. Está exagerando demais na posição. Sem dúvidas não tem energia. Ele claramente parece estar blefando, mas é um golpe Yin com certeza. Eu era melhor do que isso no jardim de infância. Yu Minzi levantou o braço com desprezo, pronto para bloquear o soco branco de Ansem. Ele até mesmo usou apenas um braço para mostrar sua autoconfiança e julgamento preciso. Capítulo 169. Foda demais. Dengue. Ansem socou Yu Minzi no braço. O rosto de Yu congelou subitamente. Ele pensou que esse soco era força Yin e usou apenas um braço para bloquear o soco de Ansem. Mas a força feroz do soco era na verdade um soco preto, o que era uma força Yang, e o braço de Yu foi esmagado no seu próprio rosto. Estrelinhas subitamente voavam na frente dos olhos de Yu e uma sensação de dor atingiu seu nariz. Ele recuou involuntariamente e caiu no chão. Um silêncio surgiu em toda a sala, enquanto os estudantes ficaram estarrecidos. O resultado da primeira rodada pode ser explicado pelo fato de que Yu estava despreparado, enquanto o segundo soco foi quando Yu estava preparado e em alerta. No entanto, Yu Minzi ainda fez o julgamento errado. Ansem é incrível. Ele também é bom em boxe preto-branco. Haha, não importa qual seja o resultado, esse soco foi demais. Afinal, ele está lutando contra um escolhido. Que foda! Ele é o orgulho do Falcão Preto. Haha, você viu como a expressão de Yu Minzi mudou? Ansem é simplesmente meu ídolo. Quantos estudantes de escola militar podem socar Yu? Valeu muito a pena vir hoje para a aula do professor Yan. Tang Zenliu mal conseguiu se conter na risada e pensou, Yu Minzi, se você for esperto, encontre logo uma desculpa para desistir agora antes que se humilhe ainda mais. O professor Yan estava fazendo uma análise séria. Esta é a aplicação do livro de forças Yin e Yang. Preste atenção nos dedos, que foram levemente apontados para fora. Esse é um indício do uso da força Yin, pois os dedos normalmente apontam para dentro quando uma força Yang é usada. Ansem conseguiu usar isso para disfarçar, entre outras coisas, para confundir o oponente. Agora, se prestar atenção na sua cintura e ombros. O professor Yan reproduziu a imagem holográfica do soco de Ansem e fez uma análise detalhada, mostrando os pontos fortes desse soco. Embora o tom do professor estivesse monótono como sempre, ele elogiou muito o desempenho de Ansem. Caralho! Bom trabalho! Tantos detalhes num soco. Depois de ouvir o professor, os alunos balançaram a cabeça em homenagem. Yu Minzi limpou o nariz sangrado e se levantou, incapaz de continuar sorrindo. Mas ele não desistiu como Tang achava que devia. Yu Minzi continuou acreditando que sua perda foi devido ao seu descuido e caminhou até Ansem de novo.
Ansem sabia o que Yu estava pensando e entendeu que ele queria usar um aluno para mostrar sua própria força. Por isso, Ansem planejava acabar com seu orgulho. Outro soco foi direto no rosto de Yu. Com os olhos presos em Ansem, Yu fez outro julgamento. De qualquer perspectiva, o soco de Ansem não era firme, embora parecesse feroz. Yu decidiu que era um soco inofensivo. Depois de ter passado quase uma década no primeiro santuário de Deus, Yu tinha experiência em vários combates. Com sua rica experiência, ele ficou confiante em seu julgamento. Mesmo que fosse apenas uma prática entre amigos, contanto que o soco tivesse qualquer intenção de derrotar o oponente, ele conseguia sentir isso. Punho branco. Yu confirmou seu julgamento e colocou 2 braços cruzados no peito para bloquear o soco. Bang! O rosto de Yu Mingzi ficou pálido e só conseguiu estabilizar o corpo depois de recuar. Com espanto, ele olhou para Ansem. Isso era impossível. E os estudantes estavam tão animados que estavam prestes a gritar alto. Ninguém esperava que Ansem fosse derrotar Yu de novo. Se não fosse pelo fato de a turma ainda estar em aula, eles iriam abraçar Ansem, pois era uma honra para um aluno do Falcão Preto derrotar um escolhido 3 vezes seguidas. Se alguém ousasse elogiar o escolhido no futuro, eles podiam dizer: o 6º escolhido apanhou feio para um dos meus colegas. Ah, eu não fui. Se eu tivesse ido, aquele escolhido teria uma derrota ainda mais miserável. Acha que estou me gabando? Pode perguntar por aí. O professor Yan ainda estava fazendo seu trabalho, explicando detalhadamente o conhecimento teórico incorporado no desempenho de Ansem para os estudantes em detalhes, mas infelizmente poucos estavam prestando atenção nas suas palavras a esse momento. Tang até se sentiu envergonhado por Yu Mingzi, que sugeriu para trocar com Ansem. Tang Zenliu balançou a cabeça. Yu Mingzi é muito mente fechada. Não precisava ser assim. Ansem concordou com a proposta de Yu e ficou no lado defensivo. Depois de focar seu olhar em Ansem, Yu socou o jovem estudante com força. Depois de ver o medo nos rostos dos alunos, Yu sorriu interiormente. Agora todos devem ter pensado que eu fiquei bravo e quero retaliar, então esse soco deve ser um soco preto? Isso seria uma pena, pois eu usei um soco branco. Dessa forma, eu vencerei essa rodada e me sairei melhor ao mesmo tempo que salvo a minha reputação. Yu Mingzi acreditava que Ansem se esquivaria, mas o jovem estudante nem sequer cruzou os braços. Ansem simplesmente estendeu a mão na frente do soco de Yu. Yu Mingzi ficou pálido subitamente, já que o seu soco foi agarrado por Ansem. Os dois ficaram parados. Caralho! Foda pra carai! Eu pensei que sem dúvidas era um soco preto, mas era um branco. Ansem é muito bom. Caralho meu, o moleque é brabo. E ele está tão confiante. Ele é muito bom em tudo. O professor Yan ainda estava analisando e ensinando meticulosamente. Cada vez mais estudantes vieram assim que ouviram sobre o desempenho de Ansem. Até as janelas do corredor do lado de fora estavam cheias. Aqueles não puderam comparecer também estavam assistindo via sessão holográfica ao vivo pelos seus dispositivos eletrônicos. Capítulo 170 Acabando com o escolhido. Yan Han,
Entre no site da comunidade do campus. Ku Lili cutucou do nada Ji Yanran com um dedo e sussurrou. Pare com isso. Estamos em aula. Ji Yanran não estava de bom humor, pois não via Ansem há dias. Você já ouviu falar que o Mengzi e Tang Zhenliu vieram à nossa escola para fazer demonstrações de ensino? Animada, Ku Lili continuou. Sim, mas não tenho interesse nos ídolos. Distraída, Ji Yanran respondeu. Quando Yu Mingzi demonstrou boxe preto-branco, ele escolheu nosso gênio para praticar com ele e foi derrotado 3 vezes seguidas. Gênio? Que gênio? Ou Yan Xiazan? Ji Yanran perguntou em seguida, parecendo inexpressiva por um momento. Não, estou falando sobre o gênio. Ku Lili disse solenemente. Que gênio? Ji Yanran não entendeu. Quem mais poderia ser? Aquele que arrasou nos itens de exoesqueletos. Ele é o único gênio do campus. Ku Lili revirou os olhos para Ji. Ansem? Ji Yanran estremeceu, e então ligou rapidamente seu cone e entrou na transmissão ao vivo da aula do professor Yan. No momento em que entrou na sessão ao vivo, ela viu Yu Mingzi dando um soco em Ansem, que então parou o soco de Yu com uma mão. Tão confiante! Nosso gênio é incrível demais. Mas Yu é muito fraco. Se meu Tang Zhenliu estivesse contra ele, então seria ainda melhor de assistir. Ku Lili disse com ânimo. Ela era uma fã de Tang, e foi por isso que ela estava prestando atenção nessa aula. Depois de um tempo, ela acrescentou, porque eu acho que o gênio parece familiar. Devo ter visto em algum lugar. Você o viu durante a Copa Estrelada. Ji Yanran corou e disse rapidamente. Acho que foi em outro lugar. Ku Lili parecia um pouco confusa, mas logo deixou o pensamento de lado. Lá vai o Mingzi de novo. Ji Yaran ficou aliviado em silêncio. Felizmente, estava escuro naquela noite na frente do prédio do dormitório. Ku Lili não viu claramente o rosto de Ansem e se assustou com o blefe dele. Ji Yanran rangeu os dentes ao assistir Ansem do cone. Bem, Ansem, você está se exibindo na aula de artes marciais agora. Tá dando em cima de qual garota agora? Ji Yanran olhou para o professor velho que estava dando aula na sua classe e saiu furtivamente da sala de aula enquanto ele não estava prestando atenção. Miga, está indo aonde? Ku Lili olhou para ela com surpresa. Ji Yanran acenou com a mão e gesticulou para Ku Lili ficar em silêncio antes de sair rapidamente para a sala do professor Yan. Ela ia encontrar o idiota do Ansem e proibiria que ele enganasse outra garota. Mas quando ela chegou na sala do professor Yan, o corredor estava tão lotado que não conseguiu ver nada. Ji Yanran continuou assistindo do cone e esperando que Ansem saísse. Ansem demonstrou perfeitamente o boxe preto-branco. O professor Yan estava comprometido com o ensino e fez uma grande análise do desempenho de Ansem. Yu Mingzi não acreditava que ele fosse simplesmente mais fraco e tentou 3 vezes com o soco branco. Cada um foi facilmente bloqueado por Ansem com apenas uma mão. O rosto de Yu ficou com a cor do fígado de um porco no final e o professor declarou o fim da demonstração de boxe preto-branco. Yu Mingzi ficou sem lugar para colocar a cara.
Ele queria mostrar suas habilidades no Falcão Preto e foi humilhado várias vezes. Como um escolhido, era uma vergonha ser derrotado assim por um estudante de escola militar, especialmente de uma maneira tão vergonhosa. A pior parte para Yu foi que Ansem estava apenas seguindo as instruções do professor Yan do início ao fim, e não demonstrou nenhum orgulho depois de vencer. Era como se o Minzi fosse um ninguém, e bater nele não valia a pena comemorar. Sim, eu não achei que você fosse tão bom em boxe preto-branco também. Quando voltarmos, Zhang parou ao pensar na misteriosa tarde do dormitório 304, e desistiu do pensamento no fim. O resto da aula foi um pouco estranha. E o Minzi ficou inquieto com o rosto sombrio. Os estudantes continuavam olhando para Ansem. Embora ninguém estivesse sussurrando em sala de aula, a comunidade online estava bombando. O gênio derrotou o escolhido. 3 socos derrotaram um escolhido. Haha, um gênio do Falcão Preto. Ele é ótimo tanto em exoesqueletos quanto em boxe preto-branco. Eu quero ver uma luta entre Ansem e Tanzin Liu. Não tenho certeza de quem seria melhor. Precisa mesmo perguntar? Claro que é Ansem. Não necessariamente, Tang é muito melhor do que o Minzi. Tang é um escolhido há anos e em breve vai ao segundo santuário de Deus. Faz sentido. Os 2 únicos oponentes não evoluídos de Tang seriam Dólar e Lin Feng. Tang é ótimo, mas nós temos um gênio aqui. Acho que ele pode lutar contra Tang. Temo que não vamos ver isso. Nosso gênio não quis subir, e o Minzi acabou forçando. Tang jamais faria algo assim. É uma pena que não vamos ver os 2 lutando. Depois de ler os comentários da comunidade do campus, Ji Yanran não pôde deixar de sorrir ao ver os outros elogiando Ansem, como se ela mesma fosse elogiada. Depois da aula do professor Yan, Ji Yanran viu muitos estudantes pairando na frente de Ansem e decidiu não se juntar a eles. Ji Yanran verificou a hora e foi à cafeteria. Ela sabia com certeza que, a essa hora, Ansem iria à cafeteria, onde tinha seus sucos favoritos. Ji Yanran não andou muito antes de ser parada por Kulili, que esbarrou nela. Miga, você foi verificar o gênio no meio da nossa aula. Quem disse que eu fui ver ele? Ji Yanran enrolou os lábios e disse com vergonha. Por que mais você mataria a aula? Intrigada, Kulili perguntou. Para comer. Ji Yanran disse e caminhou em direção à cafeteria. Kulili a seguiu até a cafeteria. Ji Yanran se sentiu deliberadamente à vista de todos e pensou com raiva, se esse idiota não tomar a iniciativa de vir, não vou perdoar. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.